com vocês? Professor Renato na área. Bom, hoje eu vou começar a trabalhar com vocês um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre as vanguardas artísticas europeias. Mas para que a gente entenda o que foram essas vanguardas artísticas europeias, é preciso que a gente volte lá na etimologia da palavra, o que significa o termo vanguarda. Bom, o termo vanguarda vem do francês avant-garde, que significa aquilo que marcha na frente. Em termos artísticos, designa aqueles que preveem e anunciam o futuro, os novos tempos, abrindo as portas para a arte moderna. As vanguardas europeias, elas foram um conjunto de correntes artísticas surgidas em Paris e que provocou uma ruptura com a tradição cultural do século XIX. E essas vanguardas, elas tiveram como contextos a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e os regimes totalitários nazifascistas. Subseguindo, a gente percebe que os principais precursores dessas vanguardas foram os artistas impressionistas e pós-impressionistas, como, por exemplo, Claude Monet, Vincent van Gogh, Paul Gauguin e Paul Cézanne. Como exemplo dessas obras precursoras da arte moderna, das obras de vanguarda do século XX, nós voltamos um pouco antes, lá para o ano de 1872, como, por exemplo, o quadro Impressão Nascer do Sol, que foi feito pelo pintor francês Claude Monet. Percebam que já naquela época o artista utilizava pinceladas soltas, pinceladas rápidas, dissociadas diretamente na tela. A gente percebe que a arte ela já começa a tomar um novo rumo, um novo caminho, ainda no século XIX. Agora sim, a gente adentra as principais correntes de vanguardas que evoluíram a partir do impressionismo e do pós-impressionismo. Destacam-se 6 vanguardas: o fauvismo, o cubismo, o expressionismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Eu decidi organizar essa aula em 3 partes, sendo que cada parte nós vamos trabalhar 2 correntes, a começar pelo fauvismo. O fauvismo, ou fauvismo, ele foi um movimento artístico heterogêneo associado à pintura. É importante lembrar que este movimento ele é associado somente à pintura e teve sua origem na França no início do século XX, entre os anos de 1905 e 1907. Mas, professor, por que o nome do movimento é fauvismo ou fauvismo? O termo fauvismo ele vem do fauvis, um termo francês que significa feras ou selvagens. Foi um termo pejorativo atribuído aos artistas de vanguarda daquela época pelo francês, pelo crítico francês Louis Voltaire, quando ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica cercada por muitas pinturas fauvistas. Então, é como se ele estivesse vendo que aquelas obras estavam acuadas ali diante daquelas feras. As principais características do fauvismo são a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar. Isso aqui é importantíssimo que a gente lembre na hora da prova. A delimitação das obras fauvistas. As tintas elas são puras, elas são espessas, elas são generosas. Como, por exemplo, o quadro A Dança, do pintor Henri Matisse, que foi composto em 1909. Percebam, pessoal, que ele utiliza as cores puras, delimitadas com contornos bem visíveis, não é? É um quadro que demonstra alegria, que demonstra vivacidade a partir dessa tinta, dessas tintas tão puras, tão vivas, utilizadas pelo artista. Um outro exemplo é o retrato de Madame Matisse, provavelmente a esposa de Henri Matisse, que também foi pintado em 1905. Percebam nesse detalhe que a gente consegue ver as pinceladas densas, as cores puras, as cores fortes utilizadas pelo artista. Lembra um pouco as pinturas impressionistas lá de Monet. Lembrem-se que
Foi a partir do impressionismo que a arte ela começou a seguir um novo rumo, um novo caminho, rumo à modernidade. Um outro movimento que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o cubismo. O cubismo ele vai evoluir de modos diferentes, até chegar a um ponto em que se tornou impossível reconhecer qualquer figura retratada. Essa tendência ela está presente, por exemplo, nas obras produzidas por Pablo Picasso, um dos maiores expoentes desse movimento. Como características, nós temos a representação de objetos como se estivessem abertos, com todos os seus lados no plano frontal. Essa decomposição, ela significou o abandono da perspectiva em 3 dimensões. Que perspectivas eram essas? Aquelas que eram trabalhadas desde lá no Renascimento. A altura, a largura e a profundidade. Como exemplo, nós temos o famoso quadro Les Demoiselles d'Avignon, que foi pintado em 1907. Percebam, pessoal, que o artista ele utiliza linhas geométricas, as formas elas estão abertas, ela quebra com a tridimensionalidade e ela mostra todos os ângulos em um único ponto para o observador, para o espectador. E é importante lembrar também que o Picasso se inspirou nas máscaras africanas, como por exemplo nesses detalhes. Lembram muito as máscaras que eram utilizadas em danças, em rituais e até mesmo em guerras, nas antigas tribos africanas. Um outro exemplo é o quadro inusitado Mulher com Flor. É um tanto inusitado a gente tentar identificar os detalhes, os elementos clássicos, os elementos da natureza nessa representação dessa garota, dessa mulher segurando uma flor. Mas a gente consegue identificar que o Picasso nessa fase utilizou muitas formas geométricas, como por exemplo o cubo, como a esfera e muitas outras formas de geometrização. E para finalizar, nós temos o famoso painel Guernica, que foi pintado em 1937. Percebam, pessoal, que esse é um quadro dramático, também seguindo as tendências cubistas. E ele é dramático porque ele vai retratar, ele vai denunciar, ele vai criticar um momento de atrocidade vivenciado pelos moradores de Guernica, um pequeno vilarejo espanhol que foi atacado em 1936 durante a Guerra Civil Espanhola naquele ano. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido e até logo!